O ministro Alexandre de Moraes vai perder e não sou eu que estou dizendo. Um ótimo dia a você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. Ainda não tem informações dos próximos passos que serão dados. A última atualização que a gente teve é essa nota da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, explicando que ele foi preso agora há pouco, por volta das 4 horas da manhã, quando estava retornando aqui para Brasília por livre... Bom, eu coloquei aqui um pouquinho da reportagem que tem tudo a ver com este vídeo, né? Eu começo o vídeo dizendo lá que a gente vai assistir agora a possível derrota de Alexandre de Moraes. E a prisão do Collor é o fato que pode desencadear isso. Mas essa não é uma afirmação que eu estou fazendo, não é uma afirmação que eu tirei da minha cabeça. Essa é uma afirmação que a gente tende à conclusão, ou é levado à conclusão, ou acredita que é possível de acontecer, e não é uma crença totalmente ilusória, uma crença até muito factível, que ao cruzar o caminho de Collor, Alexandre de Moraes pode estar encaminhando agora para o seu grande fim. Bom, o que eu falo é sobre a maldição do Collor, né? É um fato que é uma lenda, né? Não é um fato de fato histórico, mas é muito interessante de se analisar, de se estudar e de ver como ele se entrelaça com diversos fatos e acontecimentos que realmente dão uma certa capa ou verniz de mistério, de teoria da conspiração, de lenda para esse fato e para esse boato que há dentro tanto da história quanto da política, né? A maldição do Collor. O primeiro a enfrentar o Collor de Mello diretamente, mais abertamente, publicamente, foi, pasmem vocês, Silvio Santos. Silvio Santos se lançou candidato, foi convidado a ser candidato, justamente no momento que Collor de Mello também se colocava como uma das principais lideranças da direita ou da centro-direita no Brasil naquele momento, fazendo um enfrentamento a Leonel Brizola e a Luiz Inácio Lula da Silva, e Silvio Santos tinha todo um apelo, todo um chamariz eleitoral e político e de marketing, né, muito mais forte talvez que o próprio Collor. Enfim, Silvio Santos resolveu se candidatar, tinha o convite do PFL, que acabou sofrendo uma manobra ali do Antônio Hermínio de Moraes, dono da Votorantim, que junto com o Sarney, que queria atacar o Collor, iam botar o Silvio Santos. Enfim, aconteceu uma manobra ali, uma conversa, Silvio Santos não foi bem recebido no PFL, ainda assim ele queria concorrer, ele pulou para um partido menor, um partido nanico, que agora não recordo o nome, e nesse partido ele concorreu, só que como as cédulas eram impressas, não havia tempo para mudar o nome do Silvio, porque ele fez essa manobra faltando 11 dias, e surgem nesse cenário, inclusive, dois nomes que é bem interessante de relembrar, que é o nome do PC Farias, que todo mundo, inclusive eu vou tratar dele nesse vídeo aqui, mas também surge um outro nome muito interessante que ajuda Fernando Collor de Mello nesse contexto, que é Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha analisa as convenções desse pequeno partido, desse partido nanico, que o Silvio Santos tinha entrado, e Collor e o Eduardo Cunha entram no tribunal, aliás, no Superior Tribunal Eleitoral, e conseguem barrar a candidatura de Silvio Santos, tirando o Silvio Santos da política, que não retornou nunca mais. Né? Esse é o principal fato, inclusive. Ou seja, a maldição de Collor pegou no Silvio Santos e liquidou ele do cenário político. Depois, todo mundo sabe o que acontece, Collor ganha aquela eleição contra Luiz Inácio Lula da Silva, com um grande apoio da família Marinho, né, da Globo. Isso se você pesquisar, e existem vários documentários, inclusive no próprio canal aqui, eu tenho uma indicação de conteúdo que é Collor versus Collor, um podcast, uma série de podcasts que retrata os bastidores do governo Collor, e a disputa entre Pedro Collor e Fernando Collor. Mas enfim, seguindo no vídeo aqui, ele ganha a eleição, todo mundo sabe disso, né? E começa os escândalos, né?
E um dos principais adversários políticos do Collor era o MDB. O MDB é sempre um player muito pesado no cenário político nacional, municipal, estadual. Enfim, o MDB é um partido muito grande. E o MDB é no nome de Ulisses Guimarães. E aí, em 92, acontece o que todos vocês também, ou a grande maioria de vocês deve saber, né? Vou colocar aqui uma reportagem, ó, que é o acidente aéreo de Ulisses Guimarães e o sumiço do seu corpo, que nunca foi encontrado, enfim, uma coisa que dá um pouquinho mais de blend nessa maldição do Collor, né? Um pouquinho mais de tempero nessa teoria da conspiração, né? E tem o próximo. Bom, como eu falei no corte anterior, o Ulisses foi um dos principais articuladores do impeachment do Collor e teve um papel determinante e teve um fim trágico, uma tragédia, aquele acidente aéreo nunca explicado. E aí coloca um pouco mais de blend, como eu falei. Na sequência, PC Farias, né? Um dos principais players responsáveis por se colocar também no caminho de Collor, foi um dos pivôs que determinou ou acelerou o impeachment do presidente Collor. Ele também acaba perdendo, ou melhor, morrendo, né? Inclusive foi um dos primeiros programas do Linha Direta, que é um programa que tinha na Globo, enfim, sobre investigações, foi o assassinato de PC Farias. O assassinato de PC Farias foi algo emblemático no Brasil, que até hoje não tem solução, ninguém foi responsabilizado pelo crime, ficou parecendo que foi um suicídio, ou um homicídio que a namorada de PC Farias tinha matado ele, se matado, uma coisa muito bizarra. Enfim, PC Farias cruzou, aliás, era um parceiro de Collor, cruzou seu caminho, colocou-se como uma trava ou um empecilho no caminho de Collor e acabou também sofrendo ou entrando para a história da maldição de Collor. Eu falei aqui do PC Farias, né? Mas não posso deixar também de fora Pedro Collor de Mello. A maldição dos Collor talvez não devesse afetar os Collor, mas ela afeta. Ou, historicamente, a gente linka isso também, porque Pedro Collor, ele é o fator determinante, tanto quanto PC, porque ele oblitera a reputação do irmão. Ele traz a briga da família, que inclusive, como eu disse anteriormente, vocês têm que olhar o podcast Collor versus Collor, que eu recomendo num outro vídeo aqui, e as entrevistas que ele dá para a Veja, e que depois ele faz também no Roda Viva, são catastróficas, mastodônticas, para destruir e levar o governo de Fernando ao impeachment. Então, Pedro Collor também é atingido pela maldição dos Collors. Bizarro. E o último a enfrentar a maldição de Collor e ser atingido por ela, vamos assim dizer, é um conhecido nosso aqui do Rio Grande do Sul, o nosso ex-senador Pedro Simon. Eles têm um fato marcante que é um debate muito forte no plenário do Senado entre Collor, já senador da República pelo estado de Alagoas, e Pedro Simon, senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Eles têm um debate sobre uma temática, enfim, tem vários vídeos no YouTube, vou ver se consigo colocar um corte para vocês verem. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. Collor percebe-se que ficou visceralmente incomodado com as falas, dicas de passagem muito corretas do senador Pedro Simon. Mas Pedro Simon tem a eleição, enfrenta uma eleição na subsequência, tenta a reeleição na subsequência deste fato, vamos dizer assim, e não consegue a reeleição, né? Enquanto Collor é reeleito senador pelo estado de Alagoas. É engraçado. É mais um que digamos que poderia se encaixar como atingido pela maldição do Collor.